Estamos gravando. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Alex Blois, sou publicitário, diretor de arte há 24 anos, tenho formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação em História da Arte pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro e tenho uma MBA em Marketing Digital pela Estácio de Sá. E me foi dada essa responsabilidade pelo Jeff, um grande amigo, meu sócio, parceiro aí de vida, de falar sobre processo criativo, né? E muito se acredita, com relação ao processo criativo, que se trata tão somente com o olhar no designer. E eu digo que não, né? O processo criativo, ele requer todo e qualquer profissional da área de comunicação, marketing e publicidade, né? E eu vou além. A área de arquitetura precisa de um processo criativo, a área de design de interior precisa de o processo criativo, a área de design de objetos precisa de processo criativo. Então, o processo criativo está muito inerente na nossa vida como um todo, né? E, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Se puderem falar, porque eu não estou mais vendo vocês, eu estou só vendo a apresentação. Se vocês estiverem vendo, me confirmem aí, por favor. Tá aparecendo, sim. Beleza. Valeu. Então, vamos lá, gente. Antes de mais nada, entender, né? Precisamos entender o que é criatividade. Eu botei aqui uma pequena síntese do meu entendimento sobre criatividade, mas eu quero depois dissertar mais sobre isso com vocês. Criatividade é a capacidade de usar a imaginação para fazer novas combinações e conexões entre elementos já existentes. Ser criativo é pensar de maneira original, unindo coisas que já são conhecidas por nós de formas novas e surpreendentes. Criatividade, como habilidade, é poder se desenvolver, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, não necessariamente um designer, um publicitário, um diretor de arte. Não, a criatividade pode ser aplicada e usada por qualquer pessoa, né? Há uma mistificação, né, de que o processo, a criatividade, é um talento inato, né? É algo místico. Não. Criatividade é exercício, é prática, é a capacidade, como eu disse ali, né, de pegar elementos, coisas que já existem, e fazer dela novas coisas. Isso é o processo criativo na vida de qualquer pessoa. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa mistificação de que a criatividade, eu preciso estudar 4 anos numa universidade, publicidade, me especializar em direção de arte, me especializar em design. Não, nada disso. Nada disso. Pessoas que muitas das vezes não estão nem na área criativa são criativos. São criativos em trazer soluções de problema, são criativos em ideias para resoluções de coisas. Então, a criatividade é a capacidade de você combinar coisas para trazer soluções. Então, esse é o princípio básico da criatividade, tá? E eu divido o processo criativo em 4 etapas. Para mim, são 4 etapas fundamentais para que você conceba uma ideia diferenciada, uma ideia genial, uma ideia que vai trazer solução de problemas. E a primeira delas, para mim, é a preparação. Você precisa, de fato, entender, né, qual é aquele desafio que você precisa solucionar, qual é aquele problema que precisa ser resolvido pelo um projeto de design ou para qualquer outra coisa. Né? Muitas das vezes, para nós que somos da área aí de marketing, de publicidade, as demandas caem no nosso colo, né? Com aquele deadline super curto, aquele prazo super curto, e exigindo de nós uma ideia criativa mirabolante. E isso não vai acontecer, gente. A gente pode até solucionar o problema, mas a ideia brilhante não vai vir. Porque para que ela venha, precisa haver... O primeiro passo é entendimento profundo
da necessidade, de qual era a dor do cliente, de qual é o desafio que precisa ser enfrentado, de quais fatores envolvem, né, aquele processo de concepção de uma resolução criativa. Então, você precisa, antes de mais nada, mergulhar no teu cliente, né? Essa imagem que eu coloquei aqui é, de fato, as coresinhas ali mudando, é um processo, né? Você precisa mergulhar para que haja um processo criativo com excelência. A primeira coisa, no entendimento. E entendimento profundo de qual é aquele problema que você precisa solucionar. Não adianta, de forma superficial, você achar que você vai trazer aquela ideia genial, porque você não vai. Segundo passo, geração de ideias. O famoso brainstorm. Se reúna com pessoas para falar sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e não se limitem, gente, a ter medo de jogar ideias ali na mesa. Não, o brainstorm é para a gente mesmo cuspir, vomitar ideias. Porque aí, de 100 ideias que vieram ali para a mesa, nós vamos começar a filtrar essas ideias, né? É explorar diferentes soluções, diferentes possibilidades, vistas por prismas diferentes, porque às vezes a gente está no mesmo lugar e vemos a coisa com um olhar completamente diferente um do outro. Por quê? É perspectiva. Então, essa geração de ideias, esse mergulho no brainstorm, é fundamental para que o processo criativo seja um processo criativo de resolução, de fato, né? E outra, aí, terceiro passo, dentro dessa multidão de ideias que nós tivemos, selecionar as melhores. Olha só, tivemos 100 ideias aqui, das 100 ideias vamos resumir para 20, da 20 resumimos para 10, 5, 3 melhores. Então, assim, é depois ter a maturidade, e isso é muito importante que nós tenhamos, é de que, pô, eu joguei várias ideias ali e minha ideia não foi aprovada. Tá tudo bem, gente, porque teve outras pessoas com ideias melhores do que a sua. E tá tudo bem no processo. É ter essa maturidade de que essas ideias que foram as finalistas, você possa ali pedalar aquela ideia e fazer ela ainda melhor. Entendeu? Então, assim, é esse filtro, né? É a seleção das melhores soluções. Encontramos as melhores soluções, nós precisamos passar pelo crivo da eficácia, né? Tá, dessas 3 ideias aqui que foram as finalistas, qual é a mais eficaz? Qual é a que vai trazer, de fato, a melhor solução? Qual é a que vai garantir a melhor solução, o melhor resultado para aquele processo? Então, assim, não adianta só a ideia ser muito boa. Ela precisa ser, primeiro, funcional, né? Ela tem que ser uma ideia que você não precise mover o mundo para que ela aconteça, né? Ela precisa ser funcional. E outra, ela precisa garantir eficácia. Por quê? Muitas das vezes, principalmente na nossa área, esse processo criativo está envolvendo o dinheiro dos nossos clientes. Então, a gente não pode brincar com o dinheiro do nosso cliente. A gente não pode, vamos arriscar. Não, não tem arriscar. Lógico, há um processo, né, de teste e amostragem, para que haja uma validação desse processo criativo. Sim, né, a ideia precisa ser maturada, ela precisa ser posta em prática e analisada a eficácia, né? Não adianta dizer que a solução criativa foi positiva ou negativa sem estudo, né? Sem a prática daquele processo criativo. Então, assim, eu dividiria o processo criativo nessas 4 etapas, né? A preparação, o entendimento pleno do que eu preciso fazer, o brainstorm, a geração de ideias, né? A reunião de pessoas ali pensando sobre o mesmo tema, sobre a mesma abordagem, a seleção dessas melhores ideias e a verificação da eficácia dessas ideias, tá? Vamos continuar, então. Aí eu vou trazer para dentro da nossa realidade, né? Para a galera, por exemplo, a minha área de direção de arte, né? O Cauê aí também é diretor de arte. Então, assim, eu não sei quantos são diretores de arte que estão participando dessa palestra. Mas aí eu vou trazer para dentro do design. Por que eu quero trazer para dentro do design? Porque aquela ideia criativa, aquele processo criativo, o resultado final dele vai ser em algo visual, né? Ou textual, ou visual, ou as duas coisas.
Então, dentro do design, a gente precisa ali do processo criativo para dentro do texto, para dentro do conteúdo, né, textual que nós vamos aplicar, de ser um conteúdo relevante, que prenda a atenção do teu consumidor. Em contrapartida, nós temos a parte visual. Às vezes não adianta você ter uma excelente redação, o redator malhou horas para fazer um título bom, um texto de apoio bom, uma copy boa, se o teu layout não é um layout que vende. Então, a validação da ideia, né, tem que estar atento, né, às necessidades mais profundas daquele cliente, né? É essencial seguir o processo criativo estruturado. O que é o processo criativo estruturado? Gente, o brainstorm vira ideia, a ideia vira rafting. Uma coisa que eu dificilmente tenho visto as pessoas fazerem é o rafting daquela ideia. Vamos pensar em soluções visuais que possam trazer a solução perfeita para aquele processo, né? Muitas das vezes a gente vai direto para o computador, abre o Photoshop, abre o Illustrator, começa a fazer coisas, mas você concebeu antes aquilo? Você garantiu as possibilidades de conceito criativo que aquela ideia pode trazer de solução? Muitas das vezes não. Aí a gente depois questiona o cliente que tem milhões de refação. Eu não estou dizendo, gente, que todas as refações que os clientes nos pedem são pertinentes, porque a maioria das vezes não são, tá? Eu e Cauê, inclusive, estamos vivendo com um cliente da agência, da nossa agência, justamente isso. O cliente, depois da obra pronta, vem com um monte de refação, um monte de ideia, aquele engenheiro da obra pronta, e soluções que não vão resolver o problema dele. Mas a gente tem que ter do nosso lado a certeza de que nós demos o melhor tiro naquele projeto. Entendeu? Acho que alguém está querendo entrar, gente. Um segundo, deixa eu só aceitar aqui. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, eu preciso validar dentro dessa minha ideia, dentro dessa minha concepção, as necessidades do cliente. E não são necessidades superficiais, ela precisa ser aquela necessidade profunda. Eu estudei o cliente, eu analisei o cliente, eu entendi o que o cliente precisa naquele meu processo criativo, dentro do meu design, dentro da minha ideia, entendeu? E que seja algo, além de eficaz, inovador. Aí é muito copia e cola, né? É chupar ideias já que estão prontas aí, layouts que estão prontos, conceitos que estão prontos, e vamos fazer aqui, a gente muda a cor e está tudo certo. Não, 1000 vezes não. Eu preciso ser inovador, eu preciso imprimir dentro da identidade visual do meu cliente, dentro do guideline, dentro do manual de aplicação do meu cliente, a minha impressão criativa. Eu, como designer, eu, como redator, eu preciso imprimir a minha identidade, né, o meu DNA criativo dentro da estrutura do meu cliente, dentro do processo do meu cliente. Respeitando, sim, como eu disse, o guideline, o manual de aplicação do meu cliente, para que eu não fuja da tipografia que a marca habitualmente usa, da paleta de cor que a marca habitualmente usa. Imagina o seguinte, eu tenho uma super ideia para o McDonald's, desenvolvo um layout brilhante do McDonald's e boto essa logo azul e vermelha. Eu falei com o McDonald's? Não, porque a cor do McDonald's é amarelo e vermelho. É a mesma coisa se eu pegasse um anúncio da Coca-Cola, que é majoritariamente vermelho, e colocasse o azul da Pepsi. Então, assim, a ideia foi brilhante, mas a execução do processo não respeitou ali a estrutura que aquela marca, aquele cliente que eu estou atendendo, produz. Entendeu? O próximo passo, dentro do processo criativo, dentro do design, é avaliar se aquela ideia aplicada no processo criativo, na execução do designer, ela atende a real necessidade do público-alvo, né? Às vezes, o meu cliente
é B2C, né? Fala ali com o público final. Ele atende o público C, D e E, e eu faço um layout que atende o público AAA. O layout está lindo, o processo criativo está maravilhoso, mas eu atendi a necessidade do meu cliente? Não, porque eu não falei com o público que ele atinge. Então, eu preciso ter o cuidado de, até na minha concepção criativa, se o meu layout fala com o público final. Né? Às vezes você quer fazer algo muito sofisticado e o cliente não tem essa narrativa. E não vai funcionar. Porque o layout é muito bonito, o processo criativo foi maravilhoso, mas você não cumpriu aquelas etapas de mergulhar no teu cliente. Então, você não entendeu o público dele. Entende? Então, assim, a gente precisa, né, principalmente como designer, como redator, ter esse cuidado. Entendeu? A narrativa, o teu textual. Eu vou falar com ponto de venda. Meu processo criativo é para desenvolvimento de arte para ponto de venda. Eu não vou vir com texto excelentíssimo, meritíssimo. Não, eu vou falar com o público lá. Tanto, um exemplo muito claro disso é aquela campanha que a Casas Bahia fez há alguns anos atrás do quer pagar quanto. Gente, uma frase tão simples, quer pagar quanto. E foi uma das maiores campanhas de maior sucesso que a Casa Bahia já fez. Entendeu? Outra frase muito simples, e o McDonald's é a frase, o cavalo de batalha do McDonald's. Amo muito tudo isso. Ele atingiu na veia o que o cliente dele precisava. Ele entendeu na narrativa o que ele precisava. Por quê? Ele está falando do consumo alimentício, entendeu? E não tem nada mais prazeroso do que você comer, gente. Então, assim, amo muito tudo isso, ponto. Eu não preciso dizer que eu amo muito tudo isso, o Big Mac, o Big Taste. Eu simplesmente amo muito tudo isso. Então, assim, é esses cuidados que a gente precisa ter. Se a necessidade real do meu público-alvo está sendo atingida. E outra coisa, eu fiz tudo isso, né? Eu pesquisei o cliente, eu mergulhei no brainstorm, eu achei a ideia perfeita, eu comecei o processo criativo, eu analisei a necessidade do meu público-alvo. O layout está pronto, gente. Volta para a incubação, não manda para o cliente logo, não. Incuba o layout de novo. Deixa aquele layout esfriar. Alex, mas você está dizendo isso quando você tem um deadline. Gente, urgente, eu costumo dizer isso aqui na agência, tá? Levem isso para a vida de vocês. Urgente é tudo aquilo que algum incompetente não fez em tempo hábil e quer que você, competente, faça em tempo recorde. Então, não solte nada se você está na dúvida de se aquilo vai funcionar de fato. Mas o cliente está com urgência. Se ele tivesse com tanta urgência, ele tinha pedido para um pouquinho antes. Revisa o prazo. Revisa o prazo. Eu costumo falar aqui para a equipe criativa, aqui na agência, o seguinte: o teu layout, a tua campanha, a tua peça tem que passar pelo crivo do copo d'água e o crivo do banheiro. Alex, o que é isso, o crivo do copo d'água e o crivo do banheiro? Fez o teu layout? Dá um Ctrl S lá, dá um Command S se você tiver no Mac, vai beber uma água, vai no banheiro, sai da frente do computador. Por quê? Você sai, você dá aquela oxigenada, e talvez quando você volte, aquele layout que estava maravilhoso aos teus olhos, já não está mais tão maravilhoso assim. Você conseguiu dar uma pedalada, você conseguiu evoluir na ideia, você conseguiu achar um texto melhor, uma frase que se encaixa, uma palavra que se encaixa melhor dentro daquele contexto. Então você volta para a incubação. Entendeu? Então faça isso no teu processo criativo, porque aí a tua chance de erro vai diminuir. A chance de refação com o teu cliente vai diminuir. Vai zerar, gente? Não, não vai. Porque nós não estamos na cabeça do cliente para adivinhar o que ele de fato quer. Né? Muitas das vezes, a gente está baseado num briefing que nem mesmo o cliente sabe o que ele quer de fato. Então, o briefing vem meio obscuro, nebuloso. E você vai fazer dentro daquilo que foi briefado. Aí o cliente, poxa, cara, não era bem isso.
E isso vai acontecer, e vai acontecer com uma certa frequência, gente. Então, assim, reúna, essa imagem eu acho que também fala muito, né? Reúna essa multidão de ideias dentro ali do teu computador, em uma peça, em uma campanha, que traga de fato a solução para a necessidade, né? Revisa o processo, incuba ele, entendeu? E outra, siga um fluxo, né? A gente tem o hábito de pegar, abrir o computador e começar a ler altar. Não, segue o fluxo, gente. Faz o processo acontecer. Analisa o processo criativo. Concebe com calma. Revê. Segue o fluxo. Faz as coisas com calma. Porque vai evitar o teu nível de refação. Vai evitar a quantidade de vezes que você vai ter que voltar para a tela do computador para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque quanto mais rápido a gente tenta fazer, maior é a chance dos erros. Porque a gente não parou, não analisou, não refletiu, não concebeu direito, não fez a revisão, entendeu? Necessária para isso, entendeu? Porque a gente precisa desse time. O processo criativo precisa desse time. Antes de nós concluirmos essa parte, gente, eu queria falar sobre algumas coisas que acho que marcou, né, a minha carreira nesses 24 anos. Eu acho que são 4 fatores que trazem para o designer, para o redator, para quem trabalha aí no marketing, na comunicação, no processo criativo como um todo, uma base para que você possa estruturar o teu processo criativo. Uma delas, a primeira dela, ócio criativo, gente. O ócio criativo é muito importante. Não fazer nada é criatividade, né? Às vezes a gente está ali preso num layout que não sai de jeito nenhum, preso num texto que ele não sai de jeito nenhum, preso numa cópia que ela não sai de jeito nenhum. Para não fazer nada, para esvaziar a tua mente. O ócio criativo é muito importante. Por quê? O ócio criativo vai te fazer caminhar para um outro fator muito importante, que é a iluminação, o insight. Às vezes tu não está fazendo nada, tu se desligou daquele job, daquele trabalho, e a ideia vem. Você está ali no ócio, fazendo nada. Fazendo nada. E você começa a vir uma ideia, vem um insight. Vem um insight. E às vezes aquele insight é a solução do teu problema. Que você estava horas ali, tentando, e não conseguia trazer solução. E você ficou ali no teu ócio, se desligou de tudo e veio aquele insight brilhante. Então, assim, ócio criativo, vem a iluminação, vem o insight. O insight, gente, veio aquela ideia, põe no papel. Põe num papel. Rabisca sobre aquele layout. Não vai direto para o computador executar aquilo. Rabisca antes. Entendeu? Rabisca. Testa as coisas. Entendeu? Por quê? Aquela tua primeira ideia normalmente não era a melhor. O insight foi bom, mas aquela primeira ideiazinha que veio de concepção criativa não é a melhor ideia. Entendeu? Então, assim, rabisca, começa a rabiscar. Eu tenho um Moleskine que fica do meu lado na mesa do escritório, tenho outro no meu escritório em casa, que eu fico ali rabiscando coisas. A ideia veio, eu começo a rabiscar. Depois do 4º, 5º rabisco que eu faço, é que eu vou para o computador, porque aí a ideia já está mais madura. Então, ócio criativo, iluminação, né, que é um insight, e outra, rabiscar, fazer várias vezes. E não leva direto para o computador, não. Porque lá você já vai com teus vícios. Rabisca, faz coisas no papel. O bom e velho papel e caneta. Isso é muito importante. E o 4º tópico, para mim,
que é o que fecha ali a tampa, é a defesa. Não faça nada, não conceba nenhum processo criativo que você não tenha capacidade de defendê-lo. Sabe por quê? Porque a ideia pode ser maravilhosa, mas de frente ao primeiro questionamento que o cliente fizer, você não tem respaldo para defender. Então, assim, se prepare para a defesa. Se você não tem ainda todos os artifícios para ter aquela defesa plausível, não apresenta para o teu cliente. Por quê? É natural que o cliente te questione. É natural que o cliente indague. Por quê? Na cabeça dele, e é aquilo, antigamente tinha-se um ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Hoje eu digo o seguinte, de marqueteiro, design e logo todo mundo tem um pouco. Todo mundo acha que pode fazer. Todo mundo, depois que inventaram o Canva, todo mundo acha que pode fazer. Depois que inventaram o CapCut, todo mundo pode produzir conteúdo e vídeo. Então, assim, tenha a defesa para poder embasar o teu cliente e ele ver que você não fez só um layout bonito, não fez só um texto bom, não fez só uma copy boa. Você pensou em um processo. Desde a sua concepção ao recebimento do teu cliente final, você pensou em tudo, em todas as possibilidades. Então, estruture a sua defesa quanto ao cliente. Ah, Alex, mas eu sou só o designer, eu sou só o redator, não sou eu que apresento para o cliente. Passa para o atendimento, passa para a pessoa que está ali na troca com o cliente a tua defesa. Prepara ela, porque isso vai evitar as refações. Entendeu? Vamos para a conclusão, galera. Conclusão, investir tempo para entender o público-alvo e o contexto do projeto. Isso é fundamental, nós falamos lá no começo. Imersão em referência, gente. A gente quer fazer um processo criativo, quer desenvolver um layout bacana, mas você não pegou referência nenhuma. E você nunca ouviu falar em Archive, você nunca ouviu falar em Piauí, você nunca ouviu falar em Envato, você nunca ouviu falar em FreePic, você nunca ouviu falar em Shutterstock. Como é que você quer conceber algo se você não tem referência? Como é que eu vou falar sobre carro se eu não tenho referência sobre carro? Como é que eu vou falar sobre medicina se eu não tenho referências sobre medicina? Então, tenha referências, mergulhe nas referências. Entendeu? Busque referência. Não é copia e cola, gente. E isso tem acontecido com uma certa frequência, tá? A pessoa vai lá no FreePic, vê o primeiro layout que aparece na tela com o tema que ele buscou e entrega aquilo para o cliente. Não é isso. É você ter referência. Aquilo ali é só para te dar um norte, para te dar uma guia, né? Uma guia. E, por último, busque inputs criativos. Mantendo a mente e o coração sempre aberto, gente. Não é porque você fez aquele layout, que você concebeu aquela campanha, que você estruturou aquele processo criativo, que você é o absoluto dono da razão. Não é. Às vezes uma pessoa que está fora daquele contexto, com a ideia, com a cabeça super limpa, super fresca, vai vir com um insight para você que, caramba, mudou o jogo. Então, tenha a humildade, a tranquilidade de estou aberto a mudanças. Cara, pô, essa ideia é muito melhor do que a minha. Eu vou mudar. Já está tudo pronto, mas eu vou mudar. E está tudo bem, gente. E está tudo bem. É essencial para explorar o potencial criativo essa humildade de que eu estou aberto para o novo, eu estou aberto para as mudanças, eu estou aberto para ideias, eu estou aberto para opiniões, entendeu? E isso vai te fazer um criativo mais maduro, vai te fazer um criativo com mais know-how, porque o know-how, gente, está atrelado ao teu tempo de execução, sim, quanto mais você faz, mais apto para fazer você está. Mas também está ao quanto você absorve. Seja uma esponja. Tenha a sua mente relaxada para o processo criativo. E relaxada, que eu digo, não é relaxado no sentido pejorativo, não. É de você estar tranquilo para conceber o processo criativo. Entendeu? Que você esteja tranquilo para cuidar daquilo de forma saudável, né?
que às vezes você está ali imbuído de um monte de problema, envolto num monte de BO, e tem que criar. Gente, vai até sair, mas não vai sair a melhor peça. Não vai sair o perfeito. Não vai. Porque você é ideia, gente. Nós trabalhamos especificamente com o campo das ideias. A nossa cabeça precisa estar boa. Entendeu? Nossa cabeça precisa estar tranquila. Eu sou um cara que, quando eu estou dentro da agência, eu estou sempre de fone de ouvido. Deixa eu só sair aqui da apresentação, gente, para eu poder ver vocês. Eu estou sempre de fone de ouvido. E por que eu estou de fone de ouvido? Para dificultar com que as pessoas venham até a mim para me importunar, para me pedir coisas ou falar sobre coisas. Porque quando eu estou no processo criativo ali de uma campanha, agora mesmo a gente está no processo de campanha de virada de mês da Volkswagen, né? A gente atende um grupo da Volkswagen. Então, assim, eu preciso estar com a cabeça tranquila para poder conceber, porque é venda de um produto muito caro. Então, eu preciso atingir, de fato, o meu público de forma mais assertiva possível. Então, se concentre, se isole, entendeu? Já fez o brainstorm, tá ali, já resolveu tudo, a ideia chegou, se isole para conceber aquilo ali, aquela identidade, aquele texto. Se isole. Isso é fundamental. Esteja com a sua cabeça tranquila, para que, de fato, você possa trazer para o teu cliente o melhor resultado final. Às vezes, é o melhor resultado final dentro da realidade que você tem, dentro das ferramentas que você tem, dentro das informações que o teu cliente passou, mas você tem que estar com a tua cabeça tranquila de que você entregou o teu melhor. Outros cuidados que a gente precisa ter, gente, principalmente aí com os designers, eu não sei se todos que estão aqui são da área de design, né? Quem for aí, dá um okzinho, dá um joinha aí, quem for da área de design, tenha muito cuidado, gente, em respeitar o conceito de identidade do teu cliente. Isso é muito importante, gente. Às vezes, a gente não concorda com aquele guideline do nosso cliente e a gente quer aos pouquinhos ir mudando. É a mesma coisa que pegassem o seu nome na atual conjuntura da sua vida, no presente momento da sua vida, e dissesse para você que o teu nome não é mais Rose, que o teu nome não é mais Eduarda, que o teu nome não é mais Cauê, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. E muitas das vezes a gente quer fazer isso com os nossos clientes, né? Que a gente acha que é o melhor, que é o correto, a gente vai começando a empurrar no nosso cliente. Imprimir a nossa identidade, como eu disse lá no começo, é fundamental. Mas a gente precisa, de fato, respeitar. Né? Respeitar a história, respeitar a relação que esse teu cliente tem com o público dele. Entendeu? Respeitar o guideline do teu cliente. Nós temos um cliente lá na agência que o guideline dele é azul e amarelo. E, por acaso, o Cauê cuida desse cliente. Gente, é um guideline terrível. E ainda tem um vermelho ainda para completar. É azul, vermelho e amarelo. Terrível. Mas a gente vai mudar para uma cor completamente diferente? Não. A gente vai trazer a melhor solução, o melhor conceito, a melhor identidade visual, o melhor resultado final da peça dentro daquilo que o cliente nos fornece. Respeite o processo criativo do teu cliente. Porque se ele chegou naquela paleta de cor, alguma história ele teve. Hoje, a gente tem muito mais fácil, isso aí fica de dica para vocês, o Adobe Color. Tá? Quem tem aí o pacote Adobe, ele tem lá o Adobe Color. O que é o Adobe Color? É um software que tem até a versão dele online, você não precisa nem baixar ele no teu computador, tem a versão ali online, tanto para o mobile quanto para o desktop, que você põe a segmentação ali e ele te dá as paletas de cores que estão em voga naquela segmentação, naquele período. Isso é sensacional para quem faz o processo criativo. Sensacional. Ah, vou falar sobre medicina. O que está em voga aqui em medicina? Pesquisa lá, vai vir milhões de paletas de cor na área de medicina
para você atender o teu cliente. Mas isso quando você está pegando o teu cliente do zero. Mas, às vezes, o teu cliente é um cliente que está com a marca dele há 30 anos. E aquela cor era muito legal há 30 anos atrás. Hoje, talvez já não seja. Aí você tem dois caminhos. Ou você respeita e traz uma solução criativa dentro da realidade do teu cliente, ou propõe um rebrand. Só que propor um rebrand, você tem que estar preparado para a concepção total desse rebrand. Não é só dar ideia para o teu cliente e se vira aí, meu amigo. Não. Traga a solução. O processo criativo ele tem como principal fator trazer solução. Então, assim, tenha esse cuidado, tá? Seja gentil com o processo criativo do teu cliente. Tenha esse feeling, né? De a hora que você pode acelerar e avançar e a hora que você precisa, de fato, frear. Entendeu? Porque você não expõe teu cliente, você não expõe o teu processo criativo, você se preserva e, sobretudo, você entrega um resultado 100% assertivo para o público final, que é quem de fato importa. O cliente é muito importante? Sim. O teu cliente é muito importante? Sim. Mas mais importante do que o teu cliente é o cliente dele. Então, conceber criativamente alguma coisa é a capacidade de trazer soluções reais para o público final. E será que nós estamos preparados? Será que nós mergulhamos o suficiente no nosso cliente, no nosso produto, entendeu? Na solução de ideias para aquele projeto, para entregar alguma coisa para o nosso cliente? Ou às vezes nós simplesmente abrimos o nosso computador, pegamos uma referência no Freepik, no Envato, no Canva, seja lá onde for, e jogamos no peito dos nossos clientes. Então, assim, conceber criativamente é ter a paciência de suportar o processo criativo. Há um processo. A ideia não entra por osmose na nossa cabeça e a gente, em 5 minutos, está com o layout pronto, com o projeto pronto. Não. Há um processo. E muitas das vezes, esse processo é muito doloroso, é muito desgastante. Você fica exaurido com aquele projeto. Já outros projetos, que o insight veio rapidinho, a resolução veio rapidinho, a ideia foi sensacional e eu consegui matar aquele cliente. E às vezes não. Às vezes você vai refazer milhões de vezes, às vezes o cliente vai aprovar. E depois de aprovado ele falar, puxa, cara, eu acho que a gente pode mudar. Não é, Cauê? Hoje nós vivemos isso aqui na agência. Hoje, terça-feira. Nós vivemos isso com o cliente. O cliente tinha aprovado tudo, as peças finalizadas, e agora o cliente decidiu mudar. É lógico. Exatamente, Cauê. É lógico. A gente tem que se posicionar? Sim, temos, tá? Não entuba tudo que o cliente está pedindo, não. Se posiciona, porque o profissional da área é você. Aí hoje nós tivemos que fazer isso. Nos posicionamos criativamente com o cliente, explicamos a solução do processo criativo para o cliente, entendeu? E daí, então, nós vamos fazer os ajustes que forem necessários. Mas eu preciso ter essa firmeza na minha fala. Preciso passar essa segurança para o meu cliente. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: estamos, de fato, preparados e seguros para responder aos nossos clientes criativamente? Então, assim, fica a dica aí, gente. Busquem referências. Vejam coisas, assistam coisas, leiam coisas dos mais variados temas, dos mais variados assuntos. Assista muito filme, porque isso vai te ajudar na concepção do processo criativo. Então, assim, são dicas de 24 anos fazendo isso todos os dias, gente. Hoje, até menos, porque hoje eu costumo brincar com o Jeff, que hoje nós somos muito mais empresários do que ele, marqueteiro, e eu, diretor de arte, né? Mas, durante 24 anos, foi essa a minha escola. Foi essa a minha escola. E, de fato, eu aprendi muita coisa dentro do ambiente acadêmico, mas a vivência no dia a dia é que me trouxe muita escola. Entendeu? Então, assim, peguem essas dicas que nós falamos hoje aí em 50 minutos e ruminem essas dicas. Ponham na prática, dentro do processo criativo de vocês,
esses fatores. Se vocês quiserem, depois eu peço para o Jeff compartilhar com vocês essa apresentação, para que vocês possam lembrar. A aula vai estar gravada e muito provavelmente o Jeff vai disponibilizar. Então, assim, ruminem isso, ruminem, pratiquem, entendeu? A repetição traz perfeição. Agora, respeitem o processo. O processo precisa ser respeitado. O processo de concepção, o processo de brainstorm, o processo de pesquisa e análise, o processo de incubação. Vocês precisam respeitar isso para que o teu resultado final criativo seja, de fato, mais assertivo. Gente, eu queria abrir agora para vocês a fala para perguntas, para alguma coisa. Quem quiser falar alguma coisa, estou aqui à disposição para ouvi-los e, dentro do possível, respondê-los. Então, assim, eu gostaria de abrir para vocês aí. Fiquem à vontade. Alguém com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Estamos todos entendidos? Então, gente, eu quero já, de antemão, Rose, não tem nenhuma dúvida, maravilha. Quero de antemão agradecer a oportunidade de ter trocado esse tempo com vocês, de ter batido esse papo sobre o processo criativo. Espero que, de fato, tenha sido de valia para vocês, né? Essa receitinha de bolo que tem dado certo aí para mim nesses 24 anos de profissão. Agradecer ao Jeff, que não está com a gente aqui, mas, por certo, vai ver o vídeo pela confiança, né, de me entregar a vocês para a gente trocar esse papo. O meu muito obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigado aí por tudo e até uma próxima aí, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Alex. Boa Boa noite, noite. Tchau, pessoal. tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.